Bom dia, paz do Senhor a todos, sejam todos bem-vindos. Somos da Quarta Igreja Presbiteriana Renovada de Osasco, Família em Oração. Estamos aqui no nosso estudo bíblico, nós estamos estudando a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Nós estamos estudando o capítulo 4, já no finalzinho, logo já vamos começar o capítulo 5. Eu vou pedir para o Milton fazer uma oração, e aí depois eu vou passar a palavra para o Edgar, para ele dar continuidade nos nossos estudos. Milton. Ok, Marcelino. A paz do Senhor a todos que estão participando desse estudo bíblico, que o Senhor Jesus possa estar abençoando a cada um e dando o entendimento para poder entender aquilo que o Senhor tem para falar no coração de cada um, né? Vamos agradecer a Deus por este dia. Senhor Jesus, Pai amado, nós queremos te louvar, te agradecer, ó Deus, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado, tem nos guardado, Senhor. O Senhor tem estado presente com nossas vidas, Pai, nos guardando, dando, Senhor, livramento, ó Pai. E agora, Senhor, nesta manhã, Senhor, a noite que o Senhor nos concedeu, Senhor, para que pudéssemos descansar e agora possamos estar aprendendo mais e mais da Tua palavra, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, Senhor. Continua presente nas nossas vidas, ó Pai. Continua presente na vida de cada participante desta live, Senhor, dos ouvintes, ó Deus, que possam, Senhor, estar entendendo e aprendendo da palavra do Senhor, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Abre o coração, o entendimento, Senhor, de cada um, ó Deus, que estiver ouvindo, Senhor. E também, Senhor, abençoa a vida do Marcelino e do Edgar, Senhor, que estarão ministrando este estudo, Senhor, na carta do versículo 4, capítulo 4 de Coríntios, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, por este dia, Senhor, pela tua graça, Senhor. Nós te louvamos, ó Pai, entregamos tudo nas tuas mãos, Senhor. Abre também o nosso entendimento para aprender mais e mais da tua palavra, Senhor. Muito obrigado por este dia, no nome do Senhor Jesus, Pai. Eu te peço e agradeço. Amém. Glória a Deus. Amém. Edgar? Amém. Amém. Edgar, agora vou passar a palavra para você. A gente vai estar dando aqui continuidade nos nossos estudos. Edgar. Sim, vamos lá. Bom, vamos dar início, né? Vamos começar ali com... Nós estamos já na parte 10, né? Já são 10 aulas sobre a segunda carta de Coríntios, aos Coríntios. Nós temos aí visto muitas coisas, acho que interessantes, né? Muita coisa boa para que nós venhamos a mudar um pouquinho, talvez, a maneira de encarar a nossa vida como cristãos, né? Como vivemos, né, dentro da igreja. Eu acho que isso tem servido, né, para que eu possa também viver assim, que penso que para vocês também, né? E aí, conforme a gente vai falando, vão perguntando, ou vão falando, ou vão também dando algumas né, opiniões a respeito, porque a gente tenha esse tempo nosso aí enriquecido com ideias de todos, né? Porque isso é que faz a igreja, né? Isso que é legal. Nós temos aí acompanhado, deixa eu só passar aqui. Estamos ali na segunda carta de Coríntios, né? Nas cartas de Paulo, a gente sempre repassa isso, né? Nós temos visto já algumas coisas que até agora caminham sempre para uma mesma direção, né? Que é para orientar aquela igreja que estava sofrendo com influências de pregadores, né? Que estavam desvirtuando, estavam mudando o sentido do evangelho que Paulo havia implantado naquela igreja. Então, Paulo vem para corrigir, para consertar as arestas ali, e também as dificuldades que ele passou, né? Ele vem contando, né, para aquele povo, para que eles venham a entender o porquê da maneira que ele vem conduzindo tudo, né? E também tentando mostrar para aquele povo o quanto aquilo que ele traz no coração dele é mais importante do que externamente eles estão vendo. Então, eles estão vendo ali pregadores que são
eloquentes, são bonitões, são tal, e falam, e têm uma facilidade na comunicação, mas só que eles usam isso como um artifício para poder ganhar dinheiro, para poder ter prestígio e para poder arrebanhar aquele povo com eles, né? E com isso corrompendo o evangelho genuíno que Paulo vinha trazendo para aquela igreja. Então, por muitas vezes você vai ver ali, por muitos textos, você vai permear esse assunto. Olha, cuidado, não o que você vê, nem tudo que reluz é ouro. Cuidado com aquilo que você ouve. Cuidado com a maneira que você vê esses líderes e sempre na luz da palavra, isso tudo vem a ter sentido para você. Então, sempre esse cuidado, esse zelo com a palavra, que Paulo tinha, né, muito, né, e por isso também, às vezes, era mal entendido, era mal compreendido pelo povo, né. Então, nós tínhamos ali, na aula passada, falado um pouquinho da questão da renovação pelo Espírito Santo. Então, Paulo falava muito da dificuldade de entender que esse corpo vai se corrompendo no sentido de perdendo as forças ou perdendo a formosura, vamos dizer assim, né, no sentido físico mesmo, né, mas que o que nos mantém na obra e continuando, mesmo falando, puxa, mas eu já fiz tanta coisa, agora eu já estou mais velho, agora eu já estou passando desse tempo, eu já estou... Não é isso que conta no cristianismo. O que vai contar é essa renovação espiritual que a gente tem diariamente. Então, esse contato com as coisas de Deus, essa aproximação com Cristo na nossa vida, é que nos traz essa força para continuar. Então, a gente até sempre... Lendo ali, a gente percebe, puxa, Paulo estava sofrendo, estava os flagelos todos da vida dele como cristão, as dificuldades todas, e o tempo passando, né, e aquilo tudo, mas ele se renovando a cada dia, e aquilo que mantinha ele com força para continuar levando o evangelho. Então, ele mostra muito ali em 4:15, 16, e aí ele vai, daí para frente, falando de tudo isso, né? O contrário daquilo que a gente fala, da beleza demonstrada, né? O Deus se agrada de um espírito dócil e tranquilo, que consegue passar por situações difíceis sem ser agressivo, né? E com tranquilidade e confiança. A gente vai falar um pouco da fé daqui para frente, essa confiança que pela fé em Jesus Cristo nós temos e precisamos ter. Por mais que a gente fale, mas eu não alcanço isso, precisamos lutar, né? Contra tudo que vem para cima da gente e tudo isso que venha desanimar, que venha a nos deixar para baixo mesmo, né? E o Espírito Santo vem falando, não, segue em frente, isso tudo vai fazer parte da sua vida de cristão. Então ele vem alertando ali, né? Nós tínhamos falado na aula passada do 16 até acho que o 17, né, Marcelino? Vamos um pouquinho ali do 16, né? Falando daquilo que desgasta o ser humano, mas aquilo que renova o ser humano também, né? Então, a parte física e espiritual, sempre em conjunto. Às vezes a pessoa fala, não, esse corpo aqui não é nada, por isso não cuida mais do corpo. Essa parte física, isso não é nada. É sim. Zele por isso que Deus te deu. Esse é o templo do Espírito Santo, é onde habita o Espírito Santo. Então, cuide dele. Cuide para que você esteja de uma maneira apresentável sempre quando estiver por aí, de uma maneira decente ao falar, né, ao expressar a sua fé, de uma maneira sempre que essa parte física, né, que envolve cordas vocais, os olhos, o ouvido, a maneira de você falar, né, a maneira de você se expressar, também é físico isso, né? E também você tem que ter esse zelo ao falar, né? E aí a gente vem ali falando um pouquinho dessa aflição passageira, né? Quer dizer, ele fala de uma aflição passageira, né? Que sofremos durante essa vida de cristãos, né? Que estamos acompanhando isso tudo, mas que vão trazer uma glória enorme lá na frente. Então, assim, isso que nos move a continuar levando o evangelho, né? Que deve ser o fator para nos mover, né? E não aquilo tudo que nós vamos conseguindo com isso tudo, né? Às vezes as pessoas falam, puxa, mas você não tem certas coisas, como é que um cristão não tem? Como é que um cristão padece de tantas coisas? Isso né?
Esse é o plano B da coisa ali, né? O plano A é você continuar levando o evangelho mesmo com tudo isso. E até mesmo tudo isso sendo um fator de te impulsionar, né? De buscar cada vez mais agradar a Deus, né? Então isso é bem interessante, né? No 18, ele fala também agora de uma coisa também de fatos, de coisas bem interessantes, né? Que são que é a questão até que o pastor tinha comentado na aula passada, né? De coisas que nós não vemos, mas que são muito mais, né? São muito mais relevantes do que aquilo que vemos, né? Na vida do cristão, às vezes a gente, em algumas igrejas, em algumas denominações, a questão física e a questão material é ressaltada muito mais do que a espiritual, né? E isso é algo de que a gente tem que ficar sempre atento, né? Sempre atento. É importante termos coisas para poder vivermos bem e para que isso tudo seja algo que nos mantenha confortáveis na vida, né? Isso é importante buscar, né? Porque isso vai gerar também uma alegria por estar vivendo bem nesse tempo, né, que nós estamos vivendo hoje, né? Mas isso tudo não pode ser aquilo que nos move, né? Então, buscar as coisas dessa terra são importantes no sentido de nos dar suporte para poder levar o evangelho, né? Então, se você tem saúde, condições físicas, materiais e até mesmo emocionais para tudo isso, né? Isso é um fator importante para poder levar o evangelho de modo que você tenha condições de estar chegando, né, em todos os lugares ou até mesmo estando bem para poder levar o evangelho. Então isso tudo é importante. Mas as coisas que nós não vemos, que nós vamos ver aqui para frente, né? Vamos ler aqui o 18. Porque nós não prestamos atenção nas coisas que se veem, né? Ele está falando, né? Mas nas que não se veem. Então ele foca a vida dele naquilo que ele não vê, mas aquilo que ele sabe que existe. Isso é a fé, né? É a fé demonstrada ali de uma maneira interessante. Eu vou passar aqui uma versão, as versões sobre esse 4:18, que mudam um pouquinho o texto e que talvez abram um pouquinho o entendimento no sentido de palavras que fazem sentido para a gente, né? Então vamos ver, na NTLH, que é como a gente está lendo agora, nos textos anteriores, nós temos lá, pois o que pode ser visto dura apenas um pouco, mas o que não pode ser visto dura para sempre. Então aquilo que Deus nos promete, que Deus nos mostra, através do Espírito Santo, aquilo que vai ser, né, daqui para frente, ou quando passarmos dessa vida, tal, né, e tivermos com Cristo, isso vai ser para sempre. Então, são coisas agradáveis, boas né, e incomparáveis com o que a gente tem hoje, né, e vai ser para sempre. A gente tem ali na NVT, na nova versão transformadora, que também diz: pois as coisas que agora vemos logo passarão. Nós vemos tudo que nós temos aqui, fisicamente, templo, roupa, carros, tudo que a gente tem fisicamente hoje, né? Elas vão passar, né? Como muitas passaram, né? Tudo aquilo que a gente almeja hoje, tudo aquilo que a gente fala, puxa, mas Deus, eu quero isso, eu quero aquilo, eu preciso daquilo outro, isso tudo também vai passar, né? Como diz Salomão lá, tudo isso acaba sendo vaidade nas nossas vidas, né? Eu quero, tá, mas isso tudo vai ser vaidade um dia, né? Querendo ou não, isso tudo vai ser vaidade para você, porque nós habitamos em casas onde um dia essas casas vão ser habitadas por outros. Um dia vão ser habitadas por possivelmente seus descendentes e possivelmente vai chegar ao ponto de algum dia ser habitada por um descendente que não te conheceu, né? Então, e não sabe nem seu nome mais. Talvez alguém vai herdar essa sua casa bonitona, né, toda, né? Um dia ele vai herdar e ele nem vai lembrar do seu nome. Então, isso tudo vai passar, né? Mas aquilo que dura para sempre, para você, isso sim deve ser valorizado. O cristão tem que valorizar aquilo que vai ser eterno, né? Isso tudo é questão de valores, né? Às vezes a gente valoriza tanto a nossa comodidade, o nosso conforto, né? Mas a gente não valoriza aquilo que é eterno, né? Então esses valores começam a ficar
distorcidos dentro da igreja, né? E era o que estava sendo pregado lá naquela igreja, né? Na RC, que é a versão mais conservadora, mais antiga, né? Diz ali que porque o que se vê são temporais, que estão presos ao tempo. Isso que você vê está preso ao tempo. Tudo isso que você acha que é sofisticado hoje, que é muito, nossa, eu tenho o top do notebook, da luminária, da internet, do tudo isso tudo é temporal. Isso tudo está preso nesse tempo. Mas daqui a alguns anos não é nada. É sucata, é nada, é antigo, não é, não dá para utilizar, né? Só que as que se veem, as que não se veem, né, as que não veem, são eternas, né? E ele fala de novo do espiritual, aquilo que a gente deve buscar, né? Essa eternidade, né? Enquanto vivemos nesse tempo e, se possível, da melhor maneira, né? Da melhor maneira não é simplesmente possuir, né? Ser um grande, não, da melhor maneira, de uma maneira que agrade a Deus, né? Com tudo aquilo que Ele nos dá, né? Ele vai falar ali, vamos voltar para cá, que a gente estava fechando aqui. E tem uns textos ali que a gente tinha falado na aula passada também, né? Na questão de. Isso a gente já falou, na questão de Salomão, da Salomão de Davi, no Salmo. Vamos seguir aqui. 2 Coríntios 5, a gente tinha dado uma lida nisso já, Marcelino? Tinha dado uma lida nos Coríntios 5 já? Não, a gente não começou o Coríntios 5 ainda. Você quer fazer uma leitura para a gente só observar e atentar os Sim. textos por completo? Vamos lá? Vamos sim. A gente vai ler o capítulo 5 inteiro ou só um pedaço? O que você acha melhor? Vamos. Eu imagino que ele é um pouco longo, né? É um pouco longo. Vamos até. A gente podia ler até o 11, que é onde eu vou parar na próxima tela, e daí a gente lê o Perfeito. próximo na aula que vem, né? Então, tá bom. Então, como é de praxe, que a gente vai fazer a leitura, e depois vem os comentários. Lembrando também, pessoal, que seria bom também, às vezes, vocês fazerem uma leitura prévia, né, que nem a gente está começando o capítulo 5, né, e vocês também podem ir anotando algumas dúvidas, porque aí durante as nossas abordagens, as nossas explicações, e vocês podem também estar, olha, esses versículos aqui eu não entendi muito bem, tal, caso a gente não consiga abordá-lo da melhor forma, tá bom? Então, vamos ler aqui o capítulo 5, né? Vamos ler até o versículo 11, Pode ser tá 11, bom? isso. Então, vamos lá. Vou pôr o ajudante, viu, Diga? Opa! Agora vai, agora vai. Agora vai. Então, vamos Posso lá. ler? Capítulo 5. Sabemos que, quando o nosso corpo terreno, essa tenda em que vivemos, se desfizer, teremos um corpo eterno, uma casa no céu feita para nós pelo próprio Deus e não por mãos humanas. Na tenda terrena, gememos e desejamos ansiosamente nos vestir como o nosso lar celestial, como se fosse uma roupa nova. Porque, de fato, nos vestiremos com um corpo celestial e não ficaremos despidos. Enquanto vivemos nessa tenda, que é o corpo terreno, gememos, suspiramos. Alô? Oi, Oi, acho que. eu me perdi aqui, acho que Acho que trocou a. interrompeu aqui. Interrompeu. Volte. 6. Segue do 6. Tá me ouvindo? Portanto, Sim. Portanto, temos sempre confiança, apesar de sabermos que, enquanto vivemos nesse corpo, não estamos em nosso lar com o Senhor, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Sim, temos confiança absoluta e preferíamos deixar esse corpo terreno, pois então estaríamos em nosso lar com o Senhor. Assim, quer estejamos nesse corpo, quer o deixemos, nosso objetivo é agradar ao Senhor, pois todos nós teremos de comparecer diante o tribunal de Cristo, para que cada um receba o que mereça, pelo bem ou pelo mal que tiver feito nesse corpo terreno.
Assim, conhecendo o temor ao Senhor, procuramos persuadir outros. Deus sabe que somos sinceros e espero que vocês também o saibam. Legal. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu só fazer uma observação antes de você começar o capítulo 5. Pode? Pode. Tá Vamos lá. bom. A gente finalizou o capítulo 4 e o capítulo 4, Paulo fala muito sobre o sofrimento, o trabalho difícil de levar o evangelho para as outras pessoas, e ele fala também da gente não desanimar, né? Ainda que o nosso corpo padeça, o espírito se renova de dia em dia. Então ele foca muito que a aflição terrena, que a nossa vida aqui é passageira e que a vida espiritual, a glória é eterna. Ele foca muito nisso no capítulo 4, né? Ele diferencia muito a vida terrena com a vida espiritual. Ele enfatiza isso. Então, ele enfatiza que a nossa vida terrena ela é passageira. E agora, quando ele fala dessa importância do espiritual que a gente tem que focar, ele também, no capítulo 5, ele também vai falar aí, a gente viu aí no versículo 10, ele também vai falar que mesmo que a gente não pode deixar de lado a nossa vida terrena, o nosso corpo. Veja bem, ele está falando que o que importa mais é a questão espiritual, mas se você fizer coisa errada com o seu corpo, não vai agradar a Deus e tem consequência. Então, a vida que nós temos terrena, o que a gente faz com o nosso corpo, que é menos importante que o lado espiritual, ele vai sim interferir, a gente vai ver isso no capítulo 5, tá bom? Diga. Legal, legal. Quando eu estou nessa tela aqui, propositalmente, porque você tem ali, não sei se vocês conseguem enxergar, uma foto de uma moça na frente de um lago, acho que é um mar, eu acho que é lago, e ela está com vento ao rosto, nos cabelos e tal, e a outra, né, cheirando ali, percebendo o perfume de uma planta, né, de uma flor. Então, vem também a dar uma, uma, uma comparação que seria ao que a gente estava falando, né? A questão de você estar percebendo que quando você estiver em frente do mar, vamos dizer assim, vamos dar um exemplo, e você vê, é muito bonito, né? Aquilo tudo às vezes você fica meio deslumbrado, fica lá, puxa, mas perceba que ali tem aroma do mar. Às vezes a gente vai lá para a praia, e a Rosa falou, olha, até engraçado, olha que cheiro de mar, né? Como é que você vai olhar o cheiro do mar? Mas é uma brincadeira, mas assim, você perceber aquele aroma de mar, né? Aquela brisa marítima, aquele vento, aquilo tudo faz parte, é tão vital, né? Você perceber aquilo, e aquilo completa aquela paisagem, né? Aquele aroma que exala ali da planta, da flor, é tão bonito, mas muita gente só percebe, como diria, a boniteza da planta, né, da flor, mas tem muito mais do que isso, né? Viver é muito mais do que ver uma planta, olhar o mar, né? É perceber o aroma, é perceber o vento, né? O quanto aquilo faz parte e quanto é importante, né, para dar aquele refresco para você, a perceber que, né, que não é só a paisagem, né? E a planta também percebeu o quanto tem de aroma, o quanto é belo aquilo e o quanto né? E a gente estamos sempre atentos a tudo que Deus está falando, né? E não só naquilo que é no visual. Olha, Ele me deu, eu consegui, tal conseguiu, eu estou melhor fisicamente, eu ganhei, eu conquistei. Não, né? Além disso tudo, né? Existe o espiritual, aquilo que a gente não vê, mas que é um fator essencial, né? Você perceber, né, que existem coisas invisíveis tão importantes quanto aquilo, né? Ou muito mais importantes do que você está vendo, né? Nem sempre você está no visual, né? Às vezes você está nos instrumentos ali, né? A sua vida, às vezes, né? Você está como um avião ali que puxa, agora só nos instrumentos, eu não vou conseguir pousar, eu não vou conseguir voar, eu não estou vendo nada, mas os instrumentos estão me indicando a direção correta. Então, o que seriam os instrumentos? A palavra de Deus, é Deus ali. De vez em quando você entra numa nuvem, de vez em quando você vai pousar seu avião e não tem teto, você não enxerga a pista, mas os instrumentos são suficientes para você pousar com segurança.
Então, observar que, às vezes, aqui você não está conseguindo ver, mas aquela indicação, a palavra de Deus já te direcionou, te dá segurança para você pousar no lugar correto, com segurança. Aquilo tudo te conduz ao lugar correto, mesmo que você não veja. Às vezes você não está conseguindo ver a direção correta, mas espiritualmente você já está na direção correta. Então aquilo vai te dar condições de ter segurança em situações que não são comuns, né? Imagina um piloto ali, de repente ele fala, não tô vendo a pista de pouso. Começa a se desesperar. Mas se ele já tem o conhecimento, todo o conhecimento, e os instrumentos que seria a palavra de Deus, ele vai pousar com tranquilidade. Ele não precisa ver nada. Ele vai na fé, porque a fé dele está baseado na palavra de Deus. Então ele vai conseguir. Então é a segurança que tem um piloto ao descer no aeroporto sem visibilidade é gigante, porque ele tem os instrumentos funcionando. Ele conhece os instrumentos. Ele tem conhecimento daquilo. E às vezes a gente, por não ter conhecimento da palavra, fechou de nuvens, você está no avião, você vai pousar, eu não tenho a menor ideia para onde eu vou, começa a se desesperar. Mas se você tem conhecimento, você olha para os instrumentos e fala, está tudo certo, programei aqui e vamos descer com tranquilidade. Então, às vezes ficar mais atento àquilo que você não vê, mas é a certeza de que está tudo certo, porque você está seguindo aquilo que Deus está te falando. Então, essa certeza é a fé. A fé é aquilo que você não está vendo, mas você conhece, sabe que vai dar certo, porque você está seguindo a palavra de Deus. Né? É só um comentário para que a gente tente alinhavar um pouquinho aquilo que a gente está falando. Né? Vamos lá, pastor? O pastor quer comentar? É isso? Alô? Pastor levantou a mão? Eu acho que sim. Bom, não sei. Parece que eu vi aqui. Tem uma Pode ser mãozinha sem dele ali, querer. ó. Tem uma mãozinha dele ali. Ó. Será que ele consegue É, falar? Acho que não. pode ser sem querer também. Pode ser sem querer. O pastor estava tomando café e. Acho que foi sem querer. Tá, vamos lá, vamos seguir. Então vamos passar aqui. Não, eu levantei a mão, sim. Opa! Temos o pastor. Agora tá. Sim. Estou falando o seguinte, é que o instrumento sai som, é o som, e através, às vezes você não consegue enxergar, mas você ouve o som, e através do som nós podemos, seguir, assim mesmo, né? Então é interessante quando ele fala sobre instrumento, e aquela explicação que você deu é muito válida. Sobre o instrumento sai o som, e através do som nós podemos seguir. Você não consegue enxergar, mas você ouve o som. Olha aí, É como fala o pastor. som de muitas águas. Oi. Olha, pastor, que interessante ter comentado sobre isso. É um detalhe também dessa analogia que eu Detalhe, fiz agora também, porque é o seguinte, é verdade. ele tem indicações, provavelmente esse piloto, de modo geral, eles têm indicações, têm informações da torre de comando, né? E essa torre de comando está falando, olha, tranquilo, segue os instrumentos, vamos seguir sim e tal, e ele vai descer. Então ele está ouvindo a voz da torre de comando, e ele vai descer de forma tranquila e ele não se Perfeito. apavora, porque ele sabe que ele vai descer no lugar Perfeito. correto. Ele não está vendo, Amém. Glória a mas ele Deus. tem a torre de comando dando informações. Quem é a nossa torre de comando aí, né? Quem é essa voz, né? De quem A vem essa voz, voz. né? É Aleluia. Deus, Deus Glória a falando, Deus vai Deus. falando e vai falando, tranquilo, vai descer. Eu não estou vendo, mas vai descer. Então eu confio. E aí desce. Então, assim, essa confiança que é a fé que a gente vai falar daqui para frente, né? Vamos lá? E é interessante o som, né? O som do Espírito Santo que fala com a gente. Você não está vendo ele, mas você está ouvindo o som. Sim, isso Então, é muito louvado, legal. mesma coisa o piloto, né? O piloto não está vendo nada, mas ele está ouvindo. É o som, né? Sim, Amém. isso é legal. Louvado Amém, seja o nome do Senhor pelo som que nós estamos ouvindo, que é do Espírito. Amém. amém. Vamos seguindo aqui. Então ele vai falando aqui em 2 Coríntios 5, né? Ele vai falando aqui no 1 e 2, ele vai falando da questão das vestimentas mesmo, do corpo, né? Então, sabendo que quando o nosso corpo terreno, né, nosso corpo terreno, esta tenda em que vivemos, né, que ele compara com tenda porque naquela época, apesar de, né, eu acho que o que permeava a cabeça de Paulo eram as tendas mesmo, por uma questão de que ele fabricava elas, de que ele trabalhava com isso, era o ofício dele, né? Assim como a gente fala de ofícios
O que você fala? O Marcelino fala de TI, eu falo de design gráfico, o outro fala de... Então, cada um fala mais ou menos baseado no mundo em que vive, até profissionalmente, ou de família, tudo. Então, a gente reproduz isso, porque é o que permeia a nossa mente, né? Então, Paulo falava da tenda ali, então ele contou sobre aquilo que ele, né, ele estava vivenciando. Então, ele falou dessa tenda que nós vivemos, né, que é o corpo, né, físico, né? Aí nós vamos ter um corpo eterno, né? Quando se essa tenda se desfizer lá, né? Que ela vai, com o tempo ele sabia que ela ia se corrompendo, corrompendo não no sentido mal da palavra, mas corrompendo no sentido de desgastando, quebrando uma haste, quebrando uma cordinha ali que segurava, e com o tempo ela vai ficando de um jeito que fica, não dá mais para habitar nela, né? Então ela vai para um corpo celestial ali, que é aquele que a gente vai se revestir, revestir. Nós estamos vestidos desse corpo físico, que uns mais bonitos, outros mais bonitões, outros muito mais bonitos, né? Outros mais fortes, outros mais cabeludos, outros mais... Mas estamos revestidos desse corpo que Deus nos dá, e que a gente deve zelar por ele, na medida em que a gente, né, vai vivendo, sabendo que ele é corruptível, né, que ele vai se corrompendo, né, com o tempo, É né? passageiro. A gente está aqui, mas a gente sabe que isso tudo o desgaste vai sendo como na tenda lá que ele falou, que ele fez essa analogia, né? Mas assim, e sempre focando o desgaste realmente natural, né? Desgaste natural que a gente tem, nós temos, e essa tenda tem também, ali como ele comparou, né? E ele falando para aquele povo, olha, essa tenda aí que vocês vivem, esse corpo, né? Ele vai se desgastar, mas olha o que a gente tem pela frente, algo que não vai ser corrompido, é algo eterno, né? Nós vamos nos revestir. Nós estamos vestidos desse tempo, mas nós vamos, depois que passarmos daqui, ou com a volta de Jesus, e depois, né, nós vamos ter um revestimento, né? Nós vamos nos revestir. Nós não queremos ficar nus agora, não queremos morrer agora, né? Nós queremos nos revestir, né? Então, isso tudo vai acontecer num determinado momento de nossas vidas, né? Na nossa vida. Isso vai chegar lá, mas esse anseio por essa nova casa, né? Essa casa eterna e perfeita, e que Deus, né, vai fazer para nós, lá está preparando para nós, está preparado, aliás, para nós, né? Esse é o motivo porque ele geme no sentido de ansiedade, sabe, que você suspira por algo que você quer muito, né? Sabe, você deseja muito alguma coisa, mas estou vivendo aqui, mas eu quero, ó, meu foco é lá, mas eu estou vivendo aqui, vou viver da melhor maneira, sempre agradando a Deus, com isso que Ele me deu, com aquilo que Ele me deu, mesmo que eu queira, né, eu almeje coisas maiores, né, e venha me decepcionando com esses desgastes da vida, né? A vida vai gerando esses desgastes, né? Fisicamente, né? Nessa tenda, né? E a gente às vezes vai se decepcionando. Puxa, eu corria mais de 1.000 léguas, agora eu corro, né? Tal. O pastor lá fazia tantos exercícios na academia, agora já, né? Tá meio devagar, tal. Comia tantas bananas, agora come menos, tal. Então a gente vai mudando, vai limitando, né? Antes eu comia, o Marcelino fazia aquele miojo com os ovos lá à noite, fazia, né? Agora ele já tira os ovos, faz só o miojo, que às vezes, né, vai, né? Então a gente vai começando a mudar um pouquinho, porque o corpo vai tendo essas limitações. E entender essas limitações, né? Entender esse desgaste como algo natural, né? Algo que venha a gerar, não a conformidade, mas entender esse processo, né? Esse processo que nós temos, até que ele se encerre e a gente tenha essa vida eterna, né? E viver da melhor maneira possível, se adequando às limitações, como diz a Rosângela ali, né? E isso tudo é importante. É importante porque não vai nos causar frustrações, sabe? Você não vai se iludir, né? Você não está iludido, por isso não vai ter desilusão. Quando você não tem ilusão, você não vai se desiludir, logicamente, né? Então, você não está iludido, você sabe que essa vida é isso mesmo. E se você conseguir dividir a sua vida em 4 etapas, a primeira, você tem todo o aprendizado, a segunda, você desenvolve, e a terceira, você começa a retornar, começa a ensinar esses que estão aprendendo. Então, você
essa terceira parte para ensinar todos esses outros. E na quarta parte, aí você já tá, além de ter aprendido, além de ter ensinado, você está feliz da vida, porque agora é Deus na minha vida, né? Agora eu estou mais para Deus do que para a terra, brincando assim, né? E eu ficar feliz com isso também, porque eu cumpri esse ciclo, né? Uma vez nós falamos numa EBD sobre cumprir um ciclo, né? Como o Jordão vem lá do Monte Hermon e ele vem descendo, e vem cumprindo um ciclo. Ao cumprir esse ciclo, ele vem irrigando aquelas terras, ele vem trazendo nutrientes para que eles possam plantar à beira desse rio, ele vem trazendo essa vida, e quando ele chega lá para baixo, né, onde a corça se alimenta de tudo aquilo que chegou lá, ela toma aquela água, ela se refrigera de tudo isso, você está cumprindo todo esse ciclo, né? Assim como um rio que sai da sua nascente, chega até o mar, ele cumpre um ciclo. Ele não corre à toa. Ele vai alimentando, ele vai nutrindo, ele vai servindo sabe, de lazer, ele vai fazendo várias coisas, ele vai trazendo alimentos mesmo, né? E quando ele cumpre seu papel, ao desaguar lá na foz, lá no rio, no mar, quando ele chega lá, ele cumpriu o papel dele. E acho que ele fica triste, ele fala, puxa vida, olha, acabou. Não, ele fica feliz que ele cumpriu. A brincadeira disso, né? Usando como exemplo lúdico ali, né? Ele cumpriu o papel dele. Então eu imagino brincando assim, o Rio Feliz desaguando no mar e falar, agora cumpri o meu papel. Então, que nós possamos viver dessa maneira, de uma maneira feliz por cumprir esse papel que Deus nos dá, né? Pastor, mão levantada. Segue. Microfone, talvez. Pastor? Acho que não. Microfone, pastor. Eu acho uma coisa maravilhosa, falando sobre o ciclo da vida, né? O ciclo da nossa vida. Eu fico pensando na minha vida, né? E o desgaste, como você falou, o desgaste que nós temos fisicamente, né? Mas apenas a parte exterior. Mas o que mais vale para nós, né? É a nossa vida espiritual, que não pode ter desgaste. Pelo contrário, tem que estar bem saudável, né? Só isso. Renovada, né, pastor? Então, renovada. Cada dia, né? É isso aí, se renovando cada dia, assim como a águia, né? Amém. Sim, amém. Deixa eu seguir aqui. Então, nós temos essa sequência, essa roupa nova aí que vai nos ser dada, né? Que vai ser dada a todo aquele que crê, né? E aí a gente vem no 3 ali, porque de fato nos vestiremos como um corpo celestial, a gente já falou ali, um corpo celestial, e não ficaremos despidos. Enquanto vivemos nessa tenda, que é corpo terreno, gememos, aí ele repete, frisando aquilo. Mas isso não significa que queremos ser despidos, né? Eu até frisei ali, porque ele fala disso, porque ele não está falando, eu quero morrer. Não, né? Não significa que ele quer ser despido, ele quer viver, ele quer levar o evangelho, ele quer agradar a Deus com a vida dele, a cada dia mais, né? Quanto mais ele se aproxima dessa vida eterna, mais ele quer agradar a Deus com a vida dele, né? Quanto mais ele sente que está tendo esse desgaste, mais ele fala, agora é Deus, vamos lá, agora eu vou, agora, como se fosse a reta final, eu estou correndo lá no estádio, lá, correndo, né, competindo, e quando chega no finalzinho, ele fala, agora eu vou dar tudo daquilo que eu posso para chegar lá na frente, né? Eu tenho que completar. Se eu chegar em terceiro, quarto, quinto, mas eu tenho que completar, eu vou em frente, eu vou lutar, né? Se eu não chegar em primeiro, eu vou carregar alguém que vem em quinto, sexto, e vou ajudar, e vou chegar, e vou completar essa carreira, né? Então, assim, ele está feliz e não está despido, ele não quer se despir, ele não quer morrer. Sabe, aquele crente que fala, eu quero morrer, quero ir para Cristo. Não, o Cristo fala assim, não, você tem muito para fazer, como assim? Né? Eu te dou uma missão de ir, de levar o evangelho, levar as pessoas e tal, e você quer vir para cá? Espera aí, né? Você tem que viver, eu estou te dando uma vida, aproveite o fôlego de vida para levar aquilo que eu te ensinei, né? Valorize isso, valorize a vida, né? Valorize o tempo, né? Não perca, valorize o tempo porque está me incomodando muito isso. Eu andei perdendo muito tempo ultimamente com bobagens na internet, bobagens de Facebook, Instagram e afins, né? E esses dias lendo esses textos, eu falei, puxa, eu não posso estar fazendo isso.
Eu não posso estar jogando esse tempo precioso que Deus me dá, vendo cachorrinho pulando, aviãozinho que faz isso, brincadeirinhas, sabe? Piadinhas. Eu falei, puxa, não é possível que eu estou fazendo isso. E torna-se um vício, né? Você ficar olhando em Instagram, em Facebook, em redes sociais, vendo coisinhas que te desviam a atenção e tomam 1 hora, 2 horas, 3 horas da sua vida. Se você multiplicar isso por 10, 15 anos, é muito tempo. Então, coisas que não levam a nada. Eu bani isso tudo. Estou até falando com uma brincadeira. Estou há 15, quase 20 dias sem isso. Sabe, eu só estou postando coisas, porque é de trabalho, né? Mas para trabalho, que para mim são coisas importantes, mas não estou vendo mais isso. Então, assim, valorize a vida, valorize esse tempo que Deus dá, né? E não queira falar, mas então eu vou passar o tempo até que eu morra e esteja com Deus. Não, valorize cada minuto, né? Valorize cada minuto. E Paulo fala ali, né? Na verdade, queremos vestir nosso corpo novo, para que esse corpo mortal seja engolido pela vida. Esse corpo mortal vai ser engolido pela vida, mas esse espiritual, né, eterno, é o que a gente tem que valorizar, né, na verdade, né, almejar, né. Deus nos preparou para isso, como garantia nos deu o Espírito Santo, né. Então, assim, a gente tem ali uma verdade, né. Ele nos prepara cada dia ele dá-nos condições para que, né, venhamos a viver de forma em que a confiança na garantia do Espírito Santo em nossas vidas e a garantia de viver de uma maneira eterna, né, futuramente, isso nos dá essa condição de almejar isso tudo e viver bem, né, e continuar querendo viver no meio que estamos, né, mesmo com todas as intempéries, né. 11 minutos, né, vamos seguir. Aqui também é bem interessante, né, porque ele agora começa a falar da fé. E essa fé é essência para nós, né? Assim, é fundamental para que ela cresça, para que cada vez mais, né? Ela é praticamente exercitada, né? Você vai numa academia, vai ficando forte e vai cada vez mais, né? Tendo condições de enfrentar os pulos da vida, vamos dizer assim, né? Os momentos em que você precisa de ter força, né? Ela é como se fosse uma academia onde você treina seus músculos e tal, e cresce, desenvolve sua parte muscular, física, para poder, num determinado momento, corro, segure a barra, faça coisas que vão exigir força, no sentido espiritual, você precisa estar fortalecido. Então, quando ele fala ali, né, portanto, temos sempre confiança, apesar de sabermos que enquanto vivemos nesse corpo, não estamos em nosso lar com o Senhor, né? Nós não estamos no lar que, né, nós almejamos, mas nós teremos confiança por ter esse lar vindouro à frente, conhecermos, né? Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Então, nós estávamos falando lá da questão de ver, né, das coisas que você não vê, né, mas você acredita. Então, é o fundamento da fé. Eu vou até passar umas versões aqui que falam sobre a fé. Eu vou até passar rapidamente, nós temos pouco tempo, então vamos manter 10 minutos, dá para falar sobre isso. Nas versões aqui em Hebreus, né, a gente já tinha, possivelmente Paulo falou ali, a gente até tem aquela coisa, foi Paulo ou não que escreveu, mas, né, vamos dizer ali, né, que tem uma tendência, né, a ser Paulo, né, o que redigiu tudo isso, né, mas diz ali na Bíblia Católica, né, da de Jerusalém, a fé é o fundamento da esperança, é aquilo que é o fundamento dessa esperança que temos, né? Certeza a respeito do que não se vê. A gente não vê isso tudo, mas a gente tem certeza, né? É como o vento, é como o aroma que eu estava falando lá anteriormente. Você não vê esse vento, você sente o vento. O aroma, você sente, você não vê o aroma no ar, mas você sente, né? Então, você tem certeza de que tem um aroma ali no ar. Você tem certeza de que tem vento, né? Você não vê, mas você sente. A fé ali na INTH, como nós estamos lendo, é a prova de que existem coisas que não podemos ver, né? Ela prova, ela mostra que tem coisas que nós não estamos vendo, mas pela fé eu conquistei. Era impossível, e eu tenho hoje. Era impossível, e alguém tem hoje, porque nós oramos. Era impossível, e alguém conseguiu fazer tal coisa, ou conseguiu se desvencilhar de algo errado e entrar nos caminhos de Deus pela fé. Eu não estava vendo, mas pela fé
E nós oramos, e pela fé ele está ali, do lado, na igreja, orando, né, dando glória a Deus, e de repente ele estava num bar, ele estava num lugar, né, errado, e hoje ele está ali, e eu falo, puxa, quando eu vi ele lá no bar, eu não estava vendo isso, mas pela fé eu vi ele sentado do meu lado na igreja, orando e prestando atenção no culto, e me agradecendo por estar lá. Então, pela fé, né, não pelo que eu vejo. Na King James também é bem interessante, a certeza de que haveremos de receber o que esperamos, né? Então, assim, você anseia, né? Mas você tem já certeza de que vai receber, né? Certeza que vai receber. Fisicamente, talvez algumas coisas você vá se frustrar, né? Mas não é disso que ele está falando, né? Não é disso. Às vezes a gente confunde. Eu tenho fé que eu vou comprar uma Ferrari 2025, tá? Mas aí Deus fala: o que você vai fazer com essa Ferrari, né? Você tem certeza que você quer essa Ferrari? Você mora em Quitaúna, né? Você é uma lombada mais alta que a outra, é um lugar mais difícil de andar que o outro, um lugar mais perigoso, sabe? Você quer uma Ferrari, né? Para ir daqui no supermercado, para ir daqui no shopping, sabe? Sabe aquela coisa? Será que você está ansiando por coisas corretas, né? Será que você está desejando coisas importantes mesmo, coisas de Deus na sua vida mesmo? Ou será que você quer só algo que não agrada a Deus, ou algo que só é só um anseio particular seu, é algo da carne, né? O pastor levantou a mão? É isso? Não, não levantei, não. Não? Ah, tá bom. Só fazer o finalzinho só. Ah, tá quase no final aqui, né? Tá, Temos aí 4 poucos minutos. minutos, né? Poucos minutos. Legal. E nossa, a Débora está falando que não consigo sair de dentro da Ferrari. Não, Débora, misericórdia, Débora. Misericórdia. Então vamos só encerrar aqui. Na NVT, na nova versão transformadora, diz lá que a fé mostra a realidade daquilo que esperamos. E ela nos dá a convicção de que as coisas que não vemos, né, vão se concretizar. Então lá é a convicção, é a certeza, né? A convicção a gente pode ter a certeza, né? Isso é algo que você não duvida. Se você, será que vai ter mesmo? Isso você precisa fortalecer a sua fé, né? Porque há algo de errado aí. Amém. Vamos encerrar, pastor Marcelino? Amém. Acho que dá, né? Sim, sim. Mas essa lição de Paulo, todas são maravilhosas, mas essa lição nos mostra tanta coisa, né? Tanta coisa. E, logicamente, nós lutamos para o nosso bem-estar, mas tudo isso aí é uma vaidade. Quando se fala de vaidade, quer dizer o quê? Isso aí acaba aqui mesmo. Por isso que ele fala sobre vaidade. Não é que você não pode adquirir, você pode adquirir, mas vai ficar tudo aqui. Por isso que a primeira coisa que nós temos que fazer é o reino de Deus, né? É o nosso reino de Deus. Então, Paulo nos ensina tanta coisa, né? E essa manhã foi uma manhã de muita bênção, de muito ensinamento, né? E saber que nós temos fé. Fé para onde que eu vou? Quando o Senhor nos chamar, que é hoje, amanhã, não sei quando, né? A gente percebe no desgaste físico que nós temos, todos têm, né? Mas quando Deus nos chamar, nós temos que estar preparados para esse grande e maravilhoso dia. Alegria para quem vai e tristeza, muitas vezes, para quem fica aqui, talvez por causa da saudade, né? Mas a bênção é que é a esperança que nós temos. Essa nunca morre. É a maior esperança que alguém possa ter. Herdar o reino de Deus. Amém? Pai amado, quero te louvar, meu Deus, por essa manhã tão gostosa que nós estamos aprendendo da tua palavra, Pai. Pai amado, muito obrigado pela vida do Edgar, por esse ensinamento, pela sua disposição que ele, o Marcelino, tem para que todos domingo está nos ensinando a tua palavra, Pai. Pai amado, continue capacitando os teus servos, Pai, e nos abençoe nesse dia. Dê, Pai, um domingo de bênção, de vitória, e que o culto, Pai amado, que nós vamos estar, que o teu povo vai estar presente, cultuando o Senhor, seja um culto de adoração, de poder, de manifestar do teu Espírito Santo, e que nós possamos ouvir o som do teu Espírito sobre todo o local que nós vamos estar. Obrigado, Deus, por cada um que está participando e aquele que também estará ouvindo, seja abençoado pela palavra.
Em nome do Senhor Jesus, e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e nosso Pai, a eterna e bendita consolação do Espírito Santo, vem estar presente na nossa vida, agora e para sempre. Amém. Amém. Shalom Adonai. Amém. A paz do Senhor. Amém. Fica na bênção. Deus abençoe a todos. Amém. Amém.